Esse vídeo era pra ser um maqui e fala, só que quando eu percebi eu já tava me maquiando pra gravar, então vai ser só um fala. E o tema, como vocês podem ver no título, é a romantização da pobreza. E uma interrogação, porque eu vou dar aqui minha opinião, só que não é uma coisa fechada, não tem nenhum embasamento teórico, não tem uma certeza, nenhuma certeza, são só observações e contrapontos que eu queria fazer em relação ao vídeo do qual eu vou falar agora. Há um tempo, acho que tem alguns meses, eu vi um vídeo no YouTube de um moço falando sobre a romantização da pobreza. Inclusive eu vou colocar o link aqui na descrição, porque foi ele que me fez gravar esse vídeo. E aí hoje eu fui pesquisar no YouTube e apareceram outros vídeos, inclusive com essa mesma temática. É assim, né? A internet sempre tem essa coisa de assuntos que bombam por um momento, muitas vezes em uma certa bolha, e depois desaparecem, como se o tema tivesse sido resolvido. Mas na realidade essa é uma daquelas questões que a gente sempre tem que estar falando sobre, porque, não sei, acho que a internet é um mundo à parte e parece que as coisas acontecem muito rápido, mas na realidade concreta é completamente diferente. No vídeo em questão, o moço vai mostrando o lugar que ele mora. Eu tô falando moço porque eu não lembro o nome dele, mas eu vou, como eu já disse, deixar o link do vídeo na descrição. Ele vai mostrando o lugar que ele mora, né, o caminho que ele precisa percorrer até chegar ao trabalho, e a indignação dele por conta daquele caminho ser daquele lugar, daquele ambiente, como muitos ambientes no Brasil, ser um ambiente sem acesso, descuidado, totalmente abandonado pelo Estado, e que muitas vezes existe uma romantização desse lugar. Ele conta até um pouco da trajetória dele, né, diz sobre coisas que ele já conquistou, mesmo sem acesso à educação, como ele deveria ter tido acesso, como deveria ser o normal para qualquer ser humano. E o vídeo nesse teor mesmo, né, de apesar de eu estar nesse ambiente, eu tô lutando muito para que ele não seja mais a minha realidade. E ok, até aí tudo bem. O ponto que eu queria chegar é nos comentários. Muitos comentários eram de realmente apoio a ele, de tipo assim, ai, não desista, que você é um exemplo, que você é muito forte, não sei o quê. E realmente, uma pessoa sobreviver em um ambiente sem acesso nenhum, totalmente abandonado, que é o caso de muitos lugares no Brasil, digo e repito, inclusive eu moro em um deles, é realmente de uma força extrema. E a gente não deveria ser aplaudido por isso. E eu queria dizer, esse é o meu ímpeto, a minha vontade de dizer, que eu não sei onde essa pobreza foi romantizada, porque quem vive nessa realidade sabe que é uma merda, sabe que é horrível, sabe que a gente não tem acesso a nada. Mas eu acho que esse seria um argumento muito precipitado, extremamente precipitado, porque existem muitas camadas. Em primeiro lugar, é óbvio que existe sim essa romantização, especialmente por conta da mídia, principalmente as novelas da Globo, que demonstram essa pessoa pobre, essa pessoa muitas vezes suburbana, né, porque é do Rio de Janeiro, então é essa coisa mais do subúrbio, e é uma pessoa que luta muito e que é sofrida e que trabalha, que isso é uma virtude que deve ser considerada, e se ela não lutar pelo que ela quer, ela não vai conseguir nada. A gente já sabe disso. A gente que mora nesses lugares sem acesso, ninguém precisa dizer isso. A gente luta muito para ter o que a gente tem. Muitas vezes existem pessoas, inclusive, que vão por outro caminho, fora da lei, para conseguir comer, para conseguir ter um lugar para dormir. A gente já sabe disso. Mas esse lado de ser uma pessoa que luta e que é sofrida, enfim, esses estereótipos do que é ser pobre, do que é ser um nordestino, do que é ser, sei lá, esses estereótipos que muitas vezes a mídia traz, são estereótipos, então são incompletos, não são verdades absolutas. Então sim, existe uma romantização, principalmente por conta da mídia. Trazendo mais pra atualidade, infelizmente eu me deparei com um vídeo que fala da romantização da pobreza e que traz como exemplo principal um funkeiro, um trapper, que eu não vou nem citar o nome aqui porque eu não quero grandes polêmicas. Ai, porque esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, vai causar, ó, só se fala em outra coisa. Infelizmente eu vi que a pessoa utilizou como grande exemplo pra falar sobre isso um funkeiro, claro, de uma forma pejorativa, que é algo que eu não apoio, que eu acho péssimo. Mas trazendo mais pra essa atualidade, essa cultura da ostentação e tudo mais, atualmente vem junto com essa ideia, né, de que a favela venceu. E nossa, eu não tô fazendo um grande mousse aqui, eu sei disso, eu sei que já tem muita gente falando disso, mas eu tô dando a minha opinião. A gente sabe
quem mora na favela sabe que a favela não venceu. Ninguém precisa dizer isso pra gente. A gente sabe que aquilo é uma coisa individual, que a grande massa, a favela como um todo, o conjunto favela, não venceu. A gente já sabe disso, ninguém precisa avisar. Mas isso tem outras implicações. Não é só sobre a pessoa estar dizendo na música dela que a favela venceu. Eu vejo, do meu ponto de vista, como o entendimento de uma potência, de uma motivação mesmo, porque muitas pessoas veem como uma coisa catastrófica, fatalista, no sentido de é isso e acabou. Ou você vai ficar aí pra sempre, ou você vai trabalhar muito, tendo um patrão horrível que te maltrata e sem acesso a nada, ou não sei. São poucas as opções. E vem essa cultura, essa outra forma de se identificar, de entender que realmente esse lugar pode produzir cultura, né? De que esse lugar, por mais que ele não tenha acesso, essa falta de acesso faz a gente sentir coisas e muitas vezes transformar em arte. O grande problema é a gente pensar, a gente enquanto morador da favela, a gente enquanto habitantes de lugares que não têm acesso, pensar que vai ser assim pra todo mundo. Porque a gente sabe que não é todo mundo que vira artista, que são 1 em 1 milhão. A gente sabe que não é todo mundo que vira jogador de futebol. Só que ao mesmo tempo é uma forma de esperança. Porque se você tá nesse lugar e você acha que os estudos não vão ser suficientes ou que você não se encaixa nos moldes do que a escola demonstra pra gente que é ser uma pessoa inteligente, que é ser uma pessoa que vai vencer na vida, isso aparece como uma outra opção. Então, embora nem todo mundo consiga, é uma forma de esperança. Acho que nesse sentido de apontar as pessoas que falam que a favela venceu e tudo mais, eu entendo os dois lados. Por um lado, é uma pessoa dizendo que ela venceu e que ela representa de alguma forma esse lugar e que ela demonstra que esse lugar pode produzir cultura e pode transformar as coisas em arte. Ou enfim, a gente pode ir para outros âmbitos também, que não seja só a arte. Mas eu também entendo que ela tá falando de um ponto de vista individual. Embora ela represente algo, não foi aquele algo como um todo que venceu. Então tem esses dois lados, só que eu acredito que às vezes a discussão fica muito rasa e que a gente generaliza demais. Agora, de um outro ponto de vista, as mesmas pessoas, não sei se são exatamente as mesmas pessoas, mas muitas pessoas apontam que, olha, a favela não venceu e que o exemplo do vídeo desse moço é muito claro de que a falta de acesso continua a mesma coisa, mudou pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Mas estão aplaudindo ele porque ele é um guerreiro e porque ele tá lutando pra conseguir o que ele quer e tudo mais. Então é um pouco uma contradição. Ao mesmo tempo que tem um MC, tem um funkeiro falando na música que a favela venceu e ela não venceu, eles estão apoiando uma forma de vencer individual, digamos assim. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é um pouco contraditório, é isso que eu quero dizer. É óbvio que é muito difícil de uma pessoa ter uma clareza de que, olha, gente, vamos acordar, porque a vida aqui é difícil e a gente tá meio que só se acostumando e... Não sei, acho que por um lado existem pessoas que estão se acostumando e que... Assim como a escala de trabalho, né? A gente se acostumou a trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana e quase não descansar. A realidade, às vezes, faz a gente só viver um dia de cada vez e se acostumar com o que tá acontecendo. Então eu acho que o vídeo dele traz uma clareza e retorna a gente pro ou. Isso aqui não deveria ser o normal. A gente deveria sentir mais ódio. A gente deveria se revoltar mais. Mas traz essa revolta em um lugar individual. O que eu quero dizer com isso? Traz essa revolta no sentido de... eu tô com muito ódio, eu vou trabalhar muito e vou juntar muito dinheiro pra conseguir comprar a minha casa própria que não seja na favela. E eu acho que isso a gente não deveria estar pensando assim. Eu acho que é contraditório, como eu disse. Não é... Você tá criticando alguém que fala que a favela venceu porque ela tá sendo individualista e você, da mesma forma, tá com seu pensamento sendo individualista no sentido de eu vou lutar, eu vou me esforçar,
eu vou fazer tal coisa pra que eu viva melhor e pra que eu saia daqui. Gente, esse não deveria estar sendo o nosso pensamento, porque se tem uma coisa que pobre faz, desde que o mundo é mundo, é lutar pra não ser pobre. Isso é óbvio. Se tem uma coisa que as pessoas não querem, é viver em um lugar em que ele pode literalmente sucumbir a qualquer momento. Se tiver uma chuva muito forte, alaga. Se tiver uma chuva muito forte, pode cair uma casa em cima da outra, pode deslizar e cair tudo. A gente não quer viver nesse lugar, isso é óbvio. Mas a nossa luta tinha que ser coletiva, o nosso pensamento não tinha que ser de eu vou trabalhar para que eu saia desse lugar, porque as pessoas estão pensando assim há muito tempo. Isso não tá resolvendo o problema, porque esse lugar continua existindo. E o que eu quis dizer no início do vídeo de falar dessa cultura do funk e tudo mais, da ostentação e de não ser algo que a gente deveria ver como necessariamente negativo ou positivo, é que eles estão dizendo que nesse lugar, embora não exista, nós inclusive, estamos dizendo que nesse lugar, embora não exista acesso, a gente tá aqui, a gente tá vivo, a gente tá sim lutando e a gente tá sim buscando, e que muitas pessoas conseguiram sair dessa condição. Outro ponto, que é algo que eu concordo muito, que eu vi nos comentários, porque eu não estou fazendo uma crítica nem positiva nem negativa em relação ao vídeo, são só algumas coisas que eu percebi que eu queria falar. Outro ponto que eu vi nos comentários e que eu concordo bastante é que quem gosta que a pobreza exista é quem lucra com ela, né? Então, por exemplo, programas de TV sensacionalistas, jornais sensacionalistas, lucram muito com a pobreza, lucram muito com a criminalidade. Em resumo, porque eu acho que pode ter ficado um pouco confuso, já que eu não tinha roteiro, eu fui só falando, o grande fechamento, né? No fim, eu acho que quem venceu mesmo foi o neoliberalismo. Porque a produção cultural do nosso tempo demonstra isso. O que eu quero dizer? Tanto no vídeo, quanto em músicas, em pessoas que dizem que venceram e por isso a favela venceu, o que a gente percebe é o resultado de uma luta individual. E é isso que o neoliberalismo quer, que você pense, né, que se você lutar, você por você mesmo, você, sua família ali, você vai trabalhar, você vai estudar igual um condenado, você vai subir um pouquinho de nível na sua vida e isso significa que você venceu. E ok, você pode considerar que você ganhar melhor, que você tá vivendo num lugar melhor, significa que você venceu. Só que, no conjunto, o que a gente ganha com isso? É que tem gente que realmente não se importa, né? Se o meu tá garantido, tá tudo bem. Mas tem pessoas que realmente gostariam que esse lugar, que essas pessoas, que essa cultura fosse mais valorizada e que a gente tivesse mais acesso e que não fosse dessa forma e que a pobreza não fosse uma realidade. Então a luta tem que ser coletiva, não tem que ser individual, não tem que ser você pensando no seu próprio nariz. E eu acho que tanto nas músicas quanto no vídeo, essa coisa da individualidade fica muito presente. Embora pareça que os comentários, as pessoas que comentaram no vídeo achem que são coisas opostas, que o que o cara tá falando no funk da favela venceu é totalmente diferente do cara que tá trabalhando muito pra sobreviver e pra sair daquele lugar, são reflexos da mesma coisa. Embora pareça que são coisas diferentes, são reflexos de uma mesma mentalidade. É um tema que eu acho que é muito importante, que eu queria falar com maior propriedade depois, propriedade teórica, assim, trazer autores e trazer, sabe, coisas bem... Vamos falar sobre isso de verdade, mas hoje foi só vozes da minha cabeça mesmo e minhas percepções. E eu não quero dizer que o vídeo tá errado, tá certo, que o pessoal dos comentários tá errado, tá certo. Eu só acho que isso reflete um modo de pensar e que a gente precisa ver de fora, às vezes. São muitas camadas, é bem complexo. Talvez deveria ser um vídeo mais longo. Se ficou muito confuso, comenta também, porque aí eu tento melhorar no próximo vídeo. Tchau!